Olá, exploradores do passado! Sejam muito bem-vindos ao Eco da História, o seu portal para desvendar os eventos mais fascinantes e, por que não, os mais estranhos que moldaram a nossa trajetória. Hoje, vamos mergulhar em um lado da história que raramente é contado nos livros: as guerras mais bizarras que já existiram. Prepare-se para conhecer conflitos que foram travados por motivos inacreditáveis, com desfechos hilários ou simplesmente absurdos. De batalhas contra animais a disputas por objetos inusitados, você vai descobrir que a história é muito mais louca do que parece. Fique conosco, porque a lista é longa e as histórias são inacreditáveis. 1. Guerra dos Emos, Austrália, 1932. Começamos nossa lista com um clássico do bizarro: a Guerra dos Emos. Em 1932, o exército australiano foi enviado para combater uma praga de mais de 20 mil emus, aves gigantes, parentes do avestruz, que estavam destruindo plantações. Armados com metralhadoras, os soldados enfrentaram os emos, que se mostraram surpreendentemente ágeis e organizados. O resultado? Os emus venceram. Sim, o exército de um país perdeu uma guerra para pássaros. Uma lição de humildade para a humanidade. 2. Guerra do Lijar. Imagine uma guerra que durou 100 anos sem um único tiro. Essa foi a Guerra do Lijar. Em 1883, a pequena cidade espanhola de Lijar declarou guerra à França porque o rei espanhol, Alfonso XII, foi hostilizado em Paris. A cidade, com apenas 300 habitantes, manteve a declaração de guerra por um século, até que um acordo de paz foi assinado em 1983. Prova de que a burocracia pode ser mais duradoura que a pólvora. 3. Guerra do Cão que Fugiu. Um cachorro fugitivo pode causar uma guerra? Na Grécia e na Bulgária de 1925, sim. Um soldado grego foi baleado e morto por um sentinela búlgaro ao perseguir seu cachorro que havia cruzado a fronteira. O incidente escalou rapidamente para uma invasão grega, resultando em mortes e uma multa para a Grécia. Tudo por causa de um cão. Ninguém sabe o que aconteceu com o cachorro, mas ele certamente deixou sua marca na história. 4. Guerra do Futebol. O futebol é paixão, mas também pode ser estopim de guerra. Em 1969, a tensão entre El Salvador e Honduras, já existente por questões migratórias e fronteiriças, explodiu após uma partida de futebol que valia a vaga na Copa do Mundo. A guerra durou apenas 4 dias, mas deixou mais de 6 mil mortos. Uma prova de que a rivalidade nos gramados pode ter consequências trágicas na vida real. 5. Guerra dos 335 anos. E a guerra mais longa da história, sem um único tiro, foi travada entre a Holanda e as Ilhas Scilly. Iniciada em 1651 por uma disputa territorial, a falta de um tratado de paz formal fez com que a guerra se arrastasse por 335 anos até ser oficialmente encerrada em 1986. Uma guerra esquecida por séculos, que só terminou quando alguém se lembrou dela. Hilário, não? 6. Guerra do Uísque. Uma ilha desabitada no Ártico, garrafas de uísque e quase 50 anos de guerra. Essa é a história da Guerra do Uísque entre Canadá e Dinamarca pela Ilha Hans. Militares de ambos os países visitavam a ilha para fincar suas bandeiras e deixar garrafas de uísque, até que em 2022 decidiram dividir a ilha. Uma guerra civilizada regada a bons drinks. 7. Guerra do Linguado. O Canadá parece ter um histórico de guerras bizarras. Em 1995, a disputa foi por linguado. Navios europeus estavam pescando ilegalmente em águas canadenses, o que levou a um conflito diplomático e à apreensão de um navio espanhol. A Guerra do Linguado terminou com um acordo para limitar a pesca. Quem diria que um peixe poderia causar tanta confusão? 8. Guerra da Lagosta. E o Brasil também tem sua guerra bizarra, a Guerra da Lagosta. Entre 1961 e 1963, o Brasil e a França se desentenderam pela captura ilegal de lagostas no litoral nordestino. O Brasil chegou a apreender navios franceses e a tensão diplomática foi alta. Um acordo foi assinado em 1964, reconhecendo a soberania brasileira sobre as lagostas. Uma guerra saborosa, mas com um final feliz para o Brasil. 9. Guerra de Dodge City. No Velho Oeste americano, a Guerra de Dodge City foi um conflito entre pistoleiros e a autoridade local.
O mais bizarro é que, apesar de todo o clima de faroeste, a guerra foi resolvida por um comitê de paz, sem mortes. Os pistoleiros puderam manter parte de seus negócios desde que pagassem impostos. Uma guerra onde a caneta foi mais poderosa que a arma. 10. Guerra da Barba. Uma guerra por causa de uma barba? Sim, isso aconteceu! O rei Luís VII da França raspou a barba, o que desagradou sua esposa Eleanor. Ela se divorciou e casou-se com o rei Henrique II da Inglaterra, exigindo a devolução de províncias. Luís se recusou e a guerra começou. Uma disputa de vaidade que resultou em um conflito internacional. A história é cheia de surpresas, não é mesmo? 11. Guerra do Balde. Uma tropa de soldados de Módena invadiu Bolonha e roubou um balde de carvalho. Bolonha declarou guerra para recuperá-lo. A Guerra do Balde durou 12 anos, com muitas mortes, e Módena venceu, ficando com o balde. O objeto está exposto até hoje na Torre do Sino de Módena. Uma guerra por um balde que custou muitas vidas. Às vezes, a história é cruelmente irônica. 12. Guerra da Esposa Sumida. A esposa de um chefe Zulu fugiu para território inglês. Tropas Zulus a fuzilaram e a Inglaterra declarou guerra por violação de fronteira. A Guerra da Esposa Sumida mostra como incidentes pessoais podem escalar para conflitos internacionais, especialmente em tempos de tensões políticas. 13. Guerra Anglo-Zanzibari. A guerra mais rápida da história durou apenas 37 minutos. Uma esquadra inglesa ancorou em Zanzibar e o sultão local atacou. Os ingleses afundaram seu navio e destruíram o palácio, resultando na rendição imediata de Zanzibar. A Guerra Anglo-Zanzibari é um exemplo de como a superioridade militar pode encerrar um conflito em questão de minutos. 14. Guerra de Aroostook. Uma disputa territorial entre Eure e Inglaterra na região de Maine, que não teve combate militar, mas resultou em centenas de mortes por doenças e acidentes. A Guerra de Aroostook é um lembrete de que as guerras não são apenas sobre batalhas, mas também sobre as condições de vida dos soldados e as consequências indiretas dos conflitos. 15. Guerra do Porco. Um porco foi o pivô de uma guerra entre Masha e Inglaterra em 1859. Um membro da infantaria britânica atirou em um porco que andava em território americano, levando à concentração de milícias na fronteira. A Guerra do Porco foi resolvida com um pedido de desculpas, e o único morto foi o porco. Uma guerra que mostra o quão tênue pode ser a linha entre a paz e o conflito. 16. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, embora trágica, é considerada bizarra por alguns historiadores devido à sua origem. O presidente paraguaio, Francisco Solano Lopes, que se via como um grande estrategista, iniciou o conflito contra Brasil, Argentina e Uruguai. O resultado foi devastador para o Paraguai, com a quase aniquilação do país e a morte de cerca de 90% da população masculina. Uma guerra com motivos questionáveis e consequências catastróficas. 17. Guerra Moldávia-Transnistria. Uma guerra onde os inimigos se encontravam para beber juntos à noite. Sim, isso aconteceu na Guerra Moldávia-Transnistria. Soldados de ambos os lados faziam pactos para não atirar uns nos outros durante o dia e se encontravam em território neutro para confraternizar à noite. Um conflito que revela a complexidade das relações humanas, mesmo em tempos de guerra. 18. Guerra da Chaleira. A Guerra da Chaleira é famosa por ter tido apenas um tiro disparado, que atingiu uma chaleira. Os Países Baixos queriam abrir o rio Escalda para navegação, o que o Sacro Império Romano se opôs. O conflito foi resolvido com um tratado e sem mortes. Uma guerra que entrou para a história pelo seu desfecho inusitado e inofensivo. 19. Guerra do Pão. Embora não seja uma guerra no sentido tradicional, a Guerra do Pão foi uma série de motins e protestos em Nova York em 1837, devido à escassez e ao alto preço do pão. A violência e a intervenção militar para controlar a população faminta mostram como a fome pode ser um catalisador para conflitos sociais. Uma guerra por comida, que reflete as tensões sociais da época. 20. A Guerra do Pastel. E para fechar nossa lista com chave de ouro, a Guerra do Pastel.
Em 1838, um confeiteiro francês em Tacubaya, México, teve sua loja destruída por oficiais mexicanos. Ele pediu indenização ao governo francês, que exigiu do México o pagamento de 600 mil pesos. A recusa levou a França a invadir o México, uma guerra que começou por pastéis de carne e escalou para um conflito internacional. A história, meus amigos, é realmente imprevisível. E aí, exploradores? Suas mentes foram explodidas com essas histórias? As guerras, por mais trágicas que sejam, também podem ter seus momentos de bizarrice e absurdidade. E aí, qual dessas guerras mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões. Se você gostou deste mergulho no lado bizarro da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Eco da História e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens no tempo. Até a próxima!